Olá, você que acompanha o Guinada 360, você que é empreendedor, que tem o seu negócio, seja ele de pequeno, de médio ou de grande porte. Hoje nós vamos falar de como o alto padrão é construído literalmente. Algo que vai muito além de engenharia, de arquitetura ou até mesmo de construção. E quando eu digo alto padrão, eu não estou falando apenas de materiais caros, de acabamentos sofisticados ou até mesmo de obras imponentes. Não. Eu estou falando de experiência, de percepção de valor, de identidade e de posicionamento. Existe uma ferramenta estratégica que eu utilizo muito com os meus clientes e que talvez você não conheça pelo nome, mas certamente já sentiu os efeitos dela na prática. Ela se chama benchmarking. Falando de forma simples, só para você entender, benchmarking é quando você olha para quem está num patamar mais alto do que o seu e pergunta: o que essa empresa faz de diferente? Por que ela lidera o mercado? Como que ela construiu valor? E eu te digo que o benchmarking ele é importante porque muitas vezes o maior inimigo do crescimento de um negócio não é a falta de dinheiro nem de clientes, é a falta de referência. É quando você já não consegue mais enxergar onde você pode melhorar, onde você pode evoluir, onde você pode se diferenciar. E quando você eleva a régua, automaticamente você eleva os seus processos, a sua cultura, a sua entrega. E principalmente, eleva a experiência do seu cliente. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Hoje nós vamos mergulhar em um mercado onde a engenharia encontra o design, onde a técnica encontra estética e onde o produto deixa de ser apenas um produto para se tornar linguagem, identidade e valor simbólico. Seja você arquiteto, designer, engenheiro, empreendedor ou mesmo alguém que valoriza o alto padrão e o mercado premium, este programa ele foi pensado exatamente para você. Porque hoje, aqui ao meu lado, eu recebo um convidado que atua exatamente nesse território onde poucos conseguem atuar com consistência. É o território da excelência. Hoje, no Guinada 360, eu recebo Rogério Ferreira, do grupo Costa Engenharia e da Lastre de Luxo. Rogério, seja muito bem-vindo ao Guinada. Obrigado, Márcio. Tudo Obrigado aí bem com pela você, meu recepção. querido? Tudo ótimo, maravilhoso. É por aí mesmo? Por aí, cara. Por aí, a gente tem uma história aí na engenharia e o principal motivo foi a paixão que a gente trabalhar para um alto padrão, para você conseguir entender ali aquela... tá naquele funil de conseguir construir, trazer a ideia de projetos grandiosos, de trabalhar para grandes indústrias, grandes marcas, para grandes empresários. Isso é desafiador, né? Ainda mais hoje em dia a gente tem um problema grande de mão de obra e tecnologia também, que nosso país é um pouquinho defasado aí na tecnologia, mas são esses desafios que movem a gente e a gente consegue buscar cada vez mais tecnologia, processos e atender os clientes aí da melhor forma possível. Mas é curioso, né? Porque você fala a respeito desses desafios, mas vocês chegaram num patamar consolidado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessas empresas que você comanda, né? Para a gente entender um pouquinho o que você lidera. Tá, vou buscar um pouquinho lá de trás, tá? Eu tenho aí 25 anos no mercado já. Comecei num corporativo, né? Eu trabalhei em grandes empresas renomadas aí no país, né? Lá onde que eu entendi, lá onde que eu tive o contato e veio a paixão, né? Em 2018 foi onde que nasceu ali o Grupo Costa Engenharia. Eu tenho um sócio, era uma empresa familiar, era uma instaladora, né? Pra você ver como é que é o ritmo. Era uma instaladora de fábrica, né? Não trabalhava no mercado, juntei com meu sócio, eu vim do corporativo, trouxe a ideia, idealizamos
Quando você disse que você veio do corporativo, de qual área do corporativo? Eu era da Da engenharia mesmo. de uma empresa muito grande no mercado que só fazia grandes contratos aí, tanto no residencial de alto padrão como, né, grandes escritórios, né? Então, assim, pra você ter um nível que a gente atendia, eu fiz escritório da Louis Vuitton aqui Nossa. então eu fiz casa de grandes empresários, né? Participei de projeto de casas do Fábio Fernandes, né? É um grande empresário, pessoal da Votorantim, né? Então a residência deles, né? Silfios e Cabos, né? São casas de 3.000 metros, né? Onde que a gente vê o infinito que pode Sim, chegar ali, né? exato. Dentro do mercado, né? Mas a influência que você teve, ela veio por conta desse seu trabalho no mundo corporativo e você se referenciou por essa empresa que já fazia? Ou você já tinha meio que alguma outra origem no seu radar? Ver empreendedor eu sempre tive, né? Sempre tive ao longo dos anos. Tentei alguns negócios, mas não foram muito para frente, até que eu acho que era por isso que eu não tinha aquela paixão pelos negócios, né? Mas de fato é isso, é o que você começou falando no início do programa, é aquela referência, né? Então eu me referenciei a essa empresa que eu trabalhei, né? Pela excelência que ela entregava, pela qualidade, né? A gente era aplaudido, né? E aí veio a vontade de empreender e se posicionar dessa forma e conseguimos chegar lá. Ô, Rogério, o nosso programa ele tem como esse propósito de falar com o empreendedor e ele não chama Guinada 360 à toa, porque a gente fala da virada de chave que os empreendedores, que qualquer pessoa, né, um profissional, um comerciante, seja de qualquer porte, venha a ter. E você trouxe uma informação que foi muito interessante, porque você se tornou um grande empreendedor de sucesso, mas você teve uma trajetória que você citou agora, Sim. que pelo que eu entendi, parece que foram de muitos desafios e talvez eu possa chamar talvez até de fracassos. Sim. Porque você falou, já estava quase desistindo. Como é que foi essa virada de chave? Foi por conta da sua entrada no mundo corporativo? Você desistiu do empreendedorismo, mas ele não saiu do seu sangue? Como é que foi esse processo entre você ter esses desafios que talvez você não tenha conseguido superar, até você dar essa virada de chave e construir essas empresas? Exato, o Márcio. Tive vários negócios, né, diversos negócios e aquilo, né, difícil empreender e fracassando, né, até o momento que eu falei, pô, vou voltar pro mercado, vou trabalhar, vou ser funcionário, né, e aí você entra numa empresa onde você se encanta, né, então eu me encantei ali, né, peguei a mão do negócio, né, fiquei longo lá 10 anos nessa empresa e aprendi muito e aquilo me moveu para eu começar a empreender, né? Os próprios clientes que a gente atendia na época, né, começaram a dar sugestão, pô, consegue fazer um trabalho para mim aqui, outro ali, e, enfim, né, até a hora que você fala, pô, agora é a hora da guinada. Então Olha foi que onde que interessante, isso é muito a gente interessante. joga tudo pro alto, joguei tudo pro alto, falei, vou começar agora e vamos para cima. Olha como é interessante para você que está assistindo o nosso programa, pelo seguinte, como muito brasileiros, né, ou como muitos brasileiros, existe essa veia empreendedora, né? Essa vontade de poder vencer, essa vontade de poder se superar. E o Rogério estava enfrentando esses desafios, não estava conseguindo de fato, Exato. e foi quando você entrou nessa empresa, nesse mercado corporativo, que a sua referência meio que se descortinou, e foi onde você obteve o conhecimento que talvez estava faltando lá na tua veia empreendedora. Ou seja, a veia empreendedora sempre esteve em você, mas estava faltando a lapidação, o conhecimento, a experiência que talvez você não tinha. Exatamente, foi exatamente isso. O que faltava era essa lapidada, né? A gente fala muito hoje, né? A gente vê grandes cases aí de sucessão, né? Que esses grandes empresários preparam os filhos para a sucessão, isso e aquilo, né? Então, geralmente joga o filho para ir trabalhar, não quer que trabalhe na própria empresa, quer que faça algo fora, para quando vir preparado, né? Então, isso para mim funcionou, né? É um arroz e feijão que funciona de fato, né? A gente tenta ali, mas não consegue, pô, a gente vai, trabalha ali, entra no mercado de trabalho, com funcionário, você entende como é que funciona o negócio melhor e aí quando você volta a aplicar, a retomada assim é grandiosa, né? Você já entende muito melhor, muito mais amplo e ajusta o que você
acha que tem, né, de ajuste, né? Você consegue elevar um pouco para estar melhor do que era a empresa que trabalhava, né? Exato. E aí é onde você se destaca mais rápido ainda, né? Então, você pega aquilo, coloca a tua cultura, teu emocional, tua paixão, né? E a virada vem muito rápido. É aquilo que eu falei na abertura do nosso programa, que eu citei o exemplo do benchmarking, que é você olhar para uma empresa, né, para um profissional que está acima de você, que se tornou uma referência para você aplicar esse conhecimento no seu próprio negócio. De uma certa forma, quando você foi nesse ambiente, você fez isso, porque você se referenciou por uma empresa que era líder e hoje você é uma empresa líder e consolidada. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas empresas que você lidera. Nós temos a Costa Engenharia, o grupo Costa Engenharia, mas parece que é um guarda-chuva aí de outros negócios que você lidera, né? Exato. O Grupo Costa Engenharia hoje é a empresa mãe ali, vamos dizer, né, uma empresa que atende o mercado como um todo, né, obviamente sempre voltada a grandes projetos, né, atendemos todos os segmentos, né, não só o residencial de alto padrão, a gente atende também grandes indústrias, né, fazemos grandes fábricas, né, a gente se especializou muito na pandemia em farmacêutica, né, questão de laboratórios, né, a gente trabalhou muito dentro de um laboratório aqui em São Paulo durante a pandemia que desenvolvia a vacina do Covid. Somos uma das poucas empresas que tem no mercado aí nesse segmento, né? Então, mercado de varejo, mercado de corporativo, a gente faz todo tipo de obra de alto padrão. Maravilha. E pós-pandemia também veio ali uma questão de baixa de produtividade relacionada à mão de obra direta ali. E veio as ideias das outras empresas, né? A gente fez um estudo dentro da nossa empresa, fizemos uma curva A ali do que mais dava trabalho ali. E aí começamos a desenvolver outros negócios, né? Então veio aí uma empresa de estrutura metálica, né? Que também a gente nomeia como Grupo Costa Engenharia, mas é uma divisão apartada, né? A gente pegou aí algumas pessoas do mercado e montamos uma operação nisso, tá? Então é uma empresa que anda hoje sozinha, né? O principal demandante sempre seria o Grupo Costa Engenharia, mas hoje essas empresas já conseguem fornecer para outras empresas, inclusive no meio da engenharia, né? Eu tenho alguns amigos que têm construtoras também e eles contratam o meu serviço para atender essas empresas, né? Posteriormente a gente veio com a Lastre de Luz, né? Que a Lastre de Luz é uma empresa relativamente nova, vai fazer 2 anos agora. E é uma empresa que faz beneficiamento de pedras, de mármore, né? Material exótico. É um mercado também que tem um déficit de empresas assim muito grande, né, para atender qualidade, cliente, de fazer o diferente, né? A gente gosta de fazer o diferente, de ter um atendimento com o cliente ali, de levar um arquiteto, de levar uma pessoa de projeto, né? Não é só esperar o cliente ter o arquiteto dele, né? A gente leva essa solução como completa para o cliente. Eu acho que é isso que a gente faz de melhor, né? A gente trazer o diferente para o cliente, atender ele em todas as dores, porque eu conheço as dores já da construtora. Então, vou te dar um exemplo rápido aqui, chega lá, muita gente fala, chegou na minha casa, furou um cano na parede, né? Então a gente tem um relatório que a gente manda para o cliente, né? A gente tem equipamento para a gente escanear a parede dele, para a hora que a gente for fazer o trabalho operacional ali, ser o mais leve possível para o nosso cliente. Muito Esse bom. é o diferencial que a gente traz. E eu vou fazer uma pequena pausa aqui no nosso programa, porque eu quero voltar e falar um pouquinho desse mercado de luxo, né, desse segmento e também desses desafios e aprendizados que você traz aqui para o mercado e os diferenciais da Laço de Luz. A gente já volta.